Olá, estou aqui novamente para propor uma prática de concentração. Hoje eu escolhi a sequência numérica de normalização psicológica, do livro, né, de normalização psicológica, a sequência da regra de ouro: 59171881419. Essa regra diz basicamente que a regra de ouro diz basicamente que para você tratar os outros da maneira que você gostaria que eles o tratassem. Há muitas pessoas que têm que pensar né, por esse ponto de vista. Tem que lembrar de que devem tratar os outros da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Isso é um fato. Mas nós que somos estudantes dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, e principalmente nesse seminário que ele deu, eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo passado, no último vídeo, voltem lá para ver o texto que eu selecionei no vídeo passado. Nesse texto, nesse vídeo, ele está preocupado mais em passar para vocês a informação de que você tem que trabalhar para a salvação global. Isso é fato, isso é uma tarefa dada pelo Criador para cada um de nós. Trabalhar para a salvação global, para assegurar a vida eterna a todos, mas você tem que prestar atenção que você tem que trabalhar para assegurar a vida eterna primeiro para você. E aí você consegue assegurar a vida eterna para todos. Se você não colocar depois da salvação global, a sua saúde como prioridade, você não estará cumprindo a tarefa do Criador, porque não vai existir mundo eterno se você não estiver nele. Então, essa regra de ouro você pode enxergar por duas, como uma via, né, de duas mãos. Trate aos outros da maneira que você gostaria que eles o tratassem, mas trate você também, você próprio, seu corpo físico, você próprio, seus desejos, seus objetivos, da mesma maneira que você trata os objetivos das outras pessoas. Há pessoas que dão preferência aos outros antes de si próprios. Sabe aquela mãe que fala assim, eu já vivi muito, agora eu só quero que meu filho seja feliz, porque eu já vivi muito? Esse é um pensamento errado, porque ela tem que pensar que ela tem que viver também, porque ela é o exemplo para todos, principalmente para o próprio filho. Ela abandonando o cuidado próprio e a sua própria saúde é um péssimo exemplo para o filho, porque o filho vai achar que ele pode. Primeiro, ele pode imitar o comportamento dela, que é não cuidar de si próprio e dar preferência aos outros. E, e também ele pode pensar que ele é mais importante do que as outras pessoas. Então, de todas as formas, isso é um péssimo exemplo. Ela tem que mostrar ao filho e tem que cuidar de si própria, de sua saúde, de tudo, e tratar os outros como os outros como ela gostaria de ser tratada pelos outros. Então, essa é a mensagem de hoje. Vamos ao texto de Grigori Grabovoi para ver se vocês concluem a mesma coisa que eu estou falando agora. E acontece que a escolha entre uma pessoa que resolve lá seus próprios problemas, mas não relacionados à saúde, e a escolha entre uma pessoa que resolve seus próprios problemas relacionados à saúde, reside no fato de que ele vê o mundo como um mundo a ser administrado. É o primeiro, sim,
que precisa ser gerenciado e ajudado mais, enquanto o outro tem que fazer algo por si mesmo primeiro e depois fazer algo pelos outros. É o que ele está. O jeito de escrever, de falar, isso aqui foi um seminário, ele falou, né? De Grigori Grabovoi é um pouco confuso, mas é o que ele está dizendo. Há duas pessoas, uma que resolve primeiro os problemas que ele acha que são prioritários, tipo ajudar o filho, ajudar o marido, ajudar a mãe, ajudar outra pessoa, mas não resolve os seus próprios problemas de saúde. E tem outra pessoa que também resolve os seus problemas, mas primeiro resolve os seus próprios problemas relacionados à saúde. Qual dos dois precisa ser ajudado primeiro? Aquele que não está resolvendo os seus problemas de saúde. Por quê? Porque você precisa fazer algo por si mesmo para depois fazer para os outros. Ou seja, a doença é uma redução na quantidade de gestão em relação a todo o mundo exterior. Quer dizer, se você tem algum tipo de problema de saúde, você reduz a sua capacidade de fazer concentração e de manter essa de manter essa luz, né, de criação positiva. Ele tem que cuidar mais de si mesmo. Desse ponto de vista, verifica-se que não é desejável ter algumas doenças complicadas, como essa, em termos de harmonia de desenvolvimento, em termos de desenvolvimento eterno do mundo. Porque o mundo eterno deve ser administrável, quer dizer, controlável, em essência, do ponto de vista de uma pessoa praticamente saudável. Mas talvez haja algumas nuances que uma pessoa pode ignorar. Algumas pequenas doenças, a escolha dela. Mas, por outro lado, é desejável ser praticamente saudável. Ou seja, ele fala, você pode ter um probleminha mínimo que você deseja ignorar, mas você tem que ser, no, em geral, saudável para conseguir administrar, fazer a concentração e distribuir sua energia positiva, harmoniosa para os outros. Assim verifica-se que a saúde prática é um nível de desenvolvimento do mundo, a saúde em geral. É um nível de desenvolvimento do mundo, ou seja, Deus estabeleceu uma tarefa para que o homem possa alcançar o sistema de saúde em geral. E acontece que essa fase móvel, na qual você está imerso agora, é o nível de saúde em geral. Eu não sei por que a tradução colocou prática. O nível de saúde prática, quando uma pessoa tem uma saúde normal, ou mais ou menos lá, não está sobrecarregada por alguns problemas, ela gerencia o ambiente externo e o ambiente externo também é praticamente normal. Normal, quer dizer, está na norma do Criador. O que ele está dizendo é que se uma pessoa tem uma saúde praticamente normal, né, em sua grande parte, ou quase totalmente normal, pode não ser perfeita, mas é quase totalmente saudável. Ela consegue gerenciar, controlar a realidade externa, o ambiente externo, e esse ambiente externo responde a essa saúde. Ele corresponde. Você precisa ter equilíbrio em você para doar esse equilíbrio. Portanto, agora eu realmente dei informações no nível do conhecimento espiritual, que quando uma pessoa é praticamente saudável, o mundo externo é normal, quer dizer, também é harmonioso, né? E quando o mundo externo é normal, acontece que uma pessoa recebe mais para ser, por assim dizer, objetivamente saudável. Então, quando o mundo externo se torna harmonioso, você recebe mais energia, mais luz, a luz da eternidade penetra melhor em você e isso estimula mais ainda a sua saúde. É um círculo virtuoso. Estamos entrando na fase de estabilidade da gestão. Agora, defina o gerenciamento. Todas as tarefas que você tem resolvido devem ser corrigidas no ponto de estabilidade. Em outras palavras, simplesmente melhore aqui primeiro
melhore nesse ponto e comece a melhorar. No ponto de estabilidade, você não precisa escolher uma solução. Você tem uma solução. Você precisa melhorar, melhorar sempre, né? Quem não está doente e não ficará doente tem que fazer um gerenciamento, um controle, né? Relacionado ao fato de que não haverá doença no futuro. Então, a partir do momento que você fica recebendo uma informação positiva, você emana essa informação positiva, recebe do mundo externo uma informação positiva porque, né, criou esse equilíbrio harmonioso entre você e o mundo, você entra nessa fase de estabilidade do controle, da gestão, da concentração, da prática agora. Então, você passa a resolver todos os seus problemas, corrigir todos os seus problemas nessa fase de estabilidade que você tem no ponto nesse ponto da concentração. E você tem que pensar que sempre melhorar a saúde física, mental, emocional, sempre melhorar, melhorar, melhorar. E se você não tem uma doença agora, você também tem que pensar que essa doença não haverá também doença no futuro, no seu futuro. Enxergar sempre o seu futuro de forma positiva. Com o conceito de recuperação, quero dizer um mundo exterior saudável. Portanto, se em algum lugar a situação ecológica não é normal, ela deve ser gerenciada para que seja normal, se torne, né, normal lá. Se em algum lugar houver, digamos, guerras, haverá alguns conflitos, certifique-se de que não existam, ou seja, crie uma vida favorável para todos em todos os níveis. Cada um encontra sua própria área. Então, agora que você está olhando o futuro, onde não haverá doença para você, você expande isso para o mundo. Além de não haver doença, não haverá guerra, há o equilíbrio ecológico em todo o mundo. Cada um escolhe a área que queira trabalhar, mas cria sempre uma visão favorável em todos os níveis para o futuro. E aqui cheguei à conclusão de que cada um tem seu próprio mundo no qual trabalha. E é por isso que você tem que trabalhar pela sua saúde, porque o seu mundo depende de você. Ou seja, sua alma trabalha na estrutura deste mundo, que é pessoalmente seu. Ou seja, você trabalha em seu próprio sistema. E não importa o que as pessoas ao redor digam, você gerencia, em primeiro lugar, o que lhe diz respeito, inicialmente pela tarefa do Deus único. Em outras palavras, em princípio, ninguém lhe deu nenhuma tarefa, exceto o Deus único, em princípio. Ninguém estabeleceu tarefas para a essência do desenvolvimento eterno. Outras tarefas, sim, você mesmo as define. Existem algumas tarefas externas, mas é melhor considerar a estrutura de administrar, de controle, né, concentração, precisamente a estrutura do mundo, de acordo com os meus ensinamentos. Precisamente a tarefa definida por Deus, pelo Deus único, que tem um corpo físico assim como você, tendo os mesmos atributos de uma pessoa comum. Quando você considera isso, fica mais fácil para você reconhecer as ações de Deus na mesma estrutura que você. É se reconhecer como uma criação de Deus e como uma criação que é a imagem e semelhança de Deus. Quando você se reconhece assim, você enxerga Deus na mesma estrutura que você tem e você se sente capaz de controlar, né, a realidade de forma a harmonizar tudo, da mesma forma que Deus faz. Para você e a partir de você, para todos os outros. Então, a regra dourada vale como ida, tratar os outros como gostaria de ser tratado, mas como uma via de retorno. Tratar você como você gostaria que aquelas pessoas que você mais ama sejam tratadas, com muito amor. E espero que vocês tenham gostado
do texto, da contemplação de hoje. Se quiserem, curtam e compartilhem e nos vemos no próximo vídeo.